Quantas vezes na tua vida tu simplesmente parou diante de uma situação difícil? Ficou com medo, travou. A insegurança tomou conta e tu mesmo sabendo como fazer, tu não conseguiu fazer. Quantas oportunidades tu perdeu por medo de falar em público? Quantas oportunidades tu perdeu de conhecer alguém especial por não ter tido a coragem de se aproximar? Quantas vezes tu perdeu oportunidades de empreender, de se arriscar e de fazer mais dinheiro porque tu ficou com medo? Com medo de algo que tu nem sabia direito o que era, mas tu simplesmente travava e não sabia qual caminho tomar. Tu simplesmente optou por desistir. Pois é, isso acontece com muita gente em alguma área da vida. Todo mundo tem medo e é um mecanismo comum da nossa mente humana, é uma emoção base que faz parte do nosso ser. E obviamente a gente não tem como eliminar o medo, né? Mas nós podemos nos desenvolver para aprender a lidar melhor com o medo. E ao longo desses mais de 15 anos estudando a mente e comportamento humano e sendo uma pessoa que já teve muito medo de falar em público e curiosamente hoje eu vivo disso, vivo de treinamentos, de palestras e encarar os medos foram pontos e chaves que me ajudaram a crescer. E eu pude entender que o medo, cada vez mais, cada passo que eu dou, cada vez que eu encaro ele de frente e eu avanço na vida, o medo sempre faz com que nos tornamos mais grandes e mais cascudos. Mas antes de eu trazer para ti uma solução que vai te ajudar a neutralizar o teu medo, te dar consciência, intelectualidade, para que tu possa se questionar quando tu estiver com medo, te inscreve aqui no canal, ativa a notificação, que toda semana eu trago conteúdos que eu tenho certeza vão te ajudar a ter muito mais resultados nos teus negócios, na tua vida como um todo. Beleza? Bom, vamos lá. Rafa, é possível eliminar o medo? Tu jamais vai conseguir eliminar o medo da tua vida. Porém, tu consegue neutralizar o medo. Só que muitas pessoas acreditam que o contrário do medo é coragem. É a coragem que vai neutralizar o medo, é a coragem que é o contrário do medo e que vai fazer com que o medo suma. Muitas pessoas falam, eu até sou corajoso, mas diante de determinada situação eu tenho muito medo. Muitas pessoas e muitas vezes tu já foi corajoso em diversas ações, mas por que em outras tu acaba não conseguindo avançar? Bom, vamos lá. Como eu falei, eu já tive medo de falar em público. E para eu conseguir encarar esse medo, durante uma vida inteira, eu fugia de apresentação em sala de aula, eu fugia de situações onde ia ter que me expor, eu perdi muitas oportunidades de trabalho por conta disso. Só que chegou um momento que eu estava quebrado, eu tinha acabado de quebrar o meu segundo negócio, foi um momento financeiro complicado, estava me reerguendo e uns amigos, clientes que eu tinha me conectado na época que eu trabalhava como funcionário de empresa, me convidaram para dar um treinamento para eles. Nós tínhamos nos reaproximado através do mundo dos negócios e eles falaram, Rafa, dá um treinamento para a gente, precisamos de um treinamento de vendas e eu precisava muito do dinheiro. Não era muito, mas ia compensar, ia me ajudar. E eu abracei a ideia. Nunca tinha montado uma aula, jamais imaginava que eu ia conseguir fazer aquilo, mas eu pensei, eu preciso do dinheiro e eu vou dar um jeito, eu vou resolver isso de um jeito ou de outro. Pois bem, sentei, montei a aula, parecia que eu já sabia fazer aquilo. Quando eu fui dar o treinamento, eu tinha que me deslocar 100 quilômetros, eu morava numa cidade, o treinamento era em outra, e no caminho quase parei o carro para vomitar. Eu estava com tanto nervosismo, com tanto medo, que, meu Deus do céu, eu queria fugir da situação. Mas eu encarei. Eu encarei aquele medo, encarei a situação e os primeiros 8 minutos, eu confesso, foram horríveis. Eu achei que eu ia morrer. Mas no 10º minuto eu senti que era aquilo que eu ia fazer para o resto da minha vida. Foi a melhor sensação do mundo, foi de fato uma grande libertação. Eu passei a mostrar para minha mente um novo entendimento sobre aquilo que eu estava vivenciando. Mas Rafa, como assim? Tu não neutralizou o medo. Obviamente eu não neutralizei o medo. E esse é o primeiro impulso que faz a gente encarar as situações de medo que muitas vezes a gente fica uma vida inteira fugindo por conta de 8 segundos até 8 minutos de um sentimento ruim. O pior momento são os primeiros 8 segundos.
Depois de 8 segundos a sensação começa a diminuir. Eu sempre falo que às vezes a gente passa uma vida inteira fugindo daquilo que a gente nasceu para fazer ou para ser, de realizar os nossos sonhos por conta de 8 segundos de sentimento ruim. Obviamente, isso não vai te fazer encarar os medos e ir adiante. Não vai ser esse o ponto, porque ou tu está com uma necessidade muito grande e aparece essa oportunidade é o que vai ativar o teu mecanismo de sobrevivência para te fazer reagir diante da situação, ou tu tem um desejo muito forte de algo que vai ativar a tua coragem e vai te fazer encarar o medo. Ou seja, todo desejo também começa por uma necessidade. E o que de fato desperta a coragem para que eu me movimentasse, para que as coisas acontecessem, era o desejo de suprir uma determinada necessidade que eu tinha relacionada a financeiro na época. Hoje eu tenho outras necessidades e os meus desejos despertam por conta dessas outras necessidades e, consequentemente, eu ativo a minha coragem para encarar os medos, pois eu sei que aquele caminho que eu estarei percorrendo para alcançar aquilo que eu desejo, é necessário superar aquela barreira que está aparecendo à minha frente e que eu vejo ela com grande medo. Então, resumindo para você, o que vai neutralizar as situações de medo é o desejo pelo resultado que está depois da barreira do medo que está te travando, que está te bloqueando. Se tu está desistindo por medo, é porque possivelmente tu nem quer tanto assim, ou tu não conectou aquele resultado com de fato uma solução para uma necessidade que tu tenha. Muita gente quer ter um determinado resultado. Todo mundo quer ter uma casa maior, um carro melhor, mais dinheiro na conta. Mas vamos lá, o quanto que de fato tu está pagando o preço e encarando as situações de medo que tu vive fugindo, as decisões que tu não toma por medos, que poderiam te levar para lá, mas tu prefere ficar como está, porque assim está confortável. Tu está fugindo de uma situação que pode ser que nem aconteça por simplesmente medo de sentir algo ruim, caso algo ruim aconteça se tu tomar uma decisão errada. Pode ser que tu esteja com medo de se sentir culpado, pode ser que tu medo de ser julgado. Tem vários medos que vão despertar ali por conta disso. O que eu quero é que tu esteja atento e que tu entenda é o que de fato vai neutralizar todo esse medo que está te impedindo de avançar, é de fato o desejo. Esse desejo vai ativar a coragem e vai te fazer se movimentar. O desejo de ser alguém melhor, o desejo de se tornar a pessoa que tem o resultado X. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer, ela quer ter o resultado do emagrecimento. Para ela ter o resultado do emagrecimento, ela precisa se exercitar, ela precisa fazer dieta, ela precisa fazer determinadas ações que vão fazer com que ela emagreça. Mas para ela conseguir fazer tudo isso, ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser um atleta, ela precisa ter a mentalidade de um atleta, ela precisa se tornar aquela pessoa que faz e tem essas ações para ter aquele determinado resultado. E temos que ter cuidado, porque às vezes existem medos e crenças que impedem ela, inclusive, de não emagrecer. Porque afinal, pode ser que a gordura que ela criou foi um estágio de proteção. Algo que ela criou para se proteger de algo do passado dela que vem influenciando a vida dela. E é esse medo que bloqueia e que faz com que ela se mantenha do jeito que ela é. Pois é, existem diversos fatores, eu trouxe algumas possibilidades, alguns cenários. Obviamente, tu vai precisar buscar uma ajuda mais aprofundada para entender o teu caso e, de fato, alguém que te ajude e te pegue pela mão para superar todos esses medos, essas barreiras que estão te impedindo de ter o resultado que tu gostaria de ter. Então, aprende a valida. Tu quer ter qual resultado? Beleza, para fazer isso, para ter esse resultado, tu precisa fazer o quê? Quem tu precisa se tornar? E por último, o que de fato tu deseja? Qual é o desejo que está por trás e que vai te motivar a fazer aquilo que tu está te impedindo de avançar? E tem 2 autoquestionamentos que eu gosto muito de fazer diante de uma situação de medo. 3, na verdade. O primeiro é: o que eu faria se eu tivesse coragem? O segundo: o que eu faria se eu não tivesse medo? Pode ser que venha a mesma resposta, pode ser que não. E o terceiro: qual é o pior cenário se isso que eu fizer der errado? O que vai acontecer de pior na minha vida? Eu vou morrer? Não. Eu vou passar fome? Não. Então, bora fazer, porque é isso que vai me levar ao resultado que eu quero de fato. É isso. Se quiser mais dicas e saber como avançar em tudo isso, segue a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.